Vocês acompanharam ontem um depoimento emocionado do cantor Moacir Franco à procura de um grande amigo que há muito não via e de quem perdeu o contato. E aquilo emocionou muito, e sobretudo as matonenses, porque a gente notou um sentimento verdadeiro por parte do cantor Moacir Franco quando falava da saudade que tinha desse amigo e chamava Matão para ajudar. Naquela gravação ele dizia: vocês, Matão, me ajudem a encontrar uma pessoa muito querida que há muito eu não vejo, que eu conheci muito bem e que também era um exímio cantor, enfim, artista, e há muito eu não vejo. Me ajudem aí, dizia ele, e nós passamos a procurar a partir dos seus familiares aqui em Matão e o encontramos. E para nossa alegria, mais do que isso, conseguimos que ele falasse ao vivo aqui no programa. Eu até queria que o próprio cantor Moacir Franco participasse desse programa nesse momento, mas a assessoria dele diz que ele está em gravações no Rio de Janeiro e no momento não é possível. Mas é um grande momento, muito feliz, por sinal, ao poder encontrar, até porque descobrimos aqui o quanto ele é querido por grandes amigos do passado aqui em Matão também, que ficaram muito felizes em reencontrá-lo. Expedito Fagione, pela sua gentileza em nos atender, agradeço profundamente. Bom dia. Bom dia, querido. Pode perguntar o que você quiser. Poxa, Expedito, ao tentar localizá-lo, é que eu também localizei aqui um texto recente de 2019 de uma pessoa que descrevia o quanto você deixou aqui de saudade entre seus amigos. O Dr. Luiz Pelanca, como assim é conhecido, né? Ele relatava nesse artigo a saudade das canções tocadas por você junto aos amigos aqui à beira do São Lourenço, naquele artigo, né? Então, mais do que o Moacir Franco, eu percebi que tem muita gente querendo saber de você aqui também em Matão, são seus amigos. Eu tenho os meus amigos como Pelanca, que são grandes amigos matonenses, e vou citar algum deles do Sim. meu coração. Por exemplo, além do Pelanca, tem o Fratini, Jaime Tortorello, Elcio Aquial, Zé Emílio Pique, Ali Gomes, Nenê e os médicos Léo Bastia e Antônio Carlos Ciconha. São pessoas que te acompanharam aos tempos em que São você... meus amigos atuais ainda e que eu quero do fundo do coração. Qual é a recordação assim mais frequente desses tempos de Matão que você tem? Bom, Matão, eu tenho recordação antes de vir para São Paulo. Tinha minha turma do basquete, né, que eu citei entre esses aí, esses amigos que eu citei, tinha a turma do basquete, que nós jogávamos no ginásio, que agora deve ser o ginásio antigo. E também eu tive uma banda em Matão chamada Havaí, que tinha Fratini, Wagner Bambosi, Roberto Tagliavini, que essa é bem antiga, né, antes de eu vir para São Paulo. Então tudo isso se chama Saudade, que é o nome da sua rádio. Que é o nome da rádio aqui, é o nome da... É o meu nome que eu sinto por essa época. E há quanto tempo faz? Há quantos anos você tinha quando deixou Matão? Quando eu deixei Matão, eu devia ter por volta de 20 e poucos anos. Bem jovem. Era bem jovem. E aí, nesse ínterim, nesse final, antes de vir para São Paulo, aconteceram essas coisas que o Pelanca se citou aí. Fazíamos serenatas, essas coisas aí, na época que havia essa coisa romântica, né? E para São Paulo você foi por oportunidades, é isso? Bom, São Paulo, aí começa a pergunta que você quer saber sobre o Moacir Franco. Sim. Porque logo que eu fui para São Paulo, eu me tornei um grande amigo do Moacir. Nós nos conhecemos na época dos festivais da Record, que tinha Chico Buarque com a banda, Caetano Veloso com Sem Lenço Nem no Documento. Aí, nesse encontro com o Moacir, coincide quando você encontra um cara que você gosta, fica amigo. E eu fiquei muito amigo do Moacir. Depois ele teve um programa na TV Record, me convidou para trabalhar com ele. Depois viajamos pela Europa uns 40 dias juntos como amigos. E assim foi. O tempo passou e eu fiquei muito amigo do Moacir. Ele foi para a TV Globo
ter um programa lá na TV Globo e me levou para lá com ele. Depois, mais passado um tempo, ele sofreu um aneurisma cerebral. O Moacir sofreu. Aí o programa parou. Então, passado mais um tempo, ele estreou um programa na Band. Eu, Emília, fui lá produzir o programa para ele. Depois a Globo me chamou de volta para fazer a direção musical do Fantástico. Eu peguei e fui. E eu, com a condição de fazer o Fantástico e continuar escrevendo o Moacir. A Globo não achou ruim, ela permitiu. Mas o Moacir não permitiu. Ele é muito sensível, artista, né? E aí começou essa coisa dele estar falando no depoimento. Onde que você está? Porque o Moacir é de reunir e eu sou de me excluir. Entendeu? São diferenças, cada pessoa tem um jeito, né? Nessa época que aconteceu a separação. Então, a divisa de São Paulo e Rio passou a ser uma fronteira. Entre vocês. Entre nós. E nesse depoimento dele, então, agora eu pude entender melhor porque que no momento ele fala, eu não fiz nada. Porque ele provavelmente acreditava que estava, ao querendo você com exclusividade trabalhando com ele, acreditava que aquele era o melhor meio. Mas isso agora, porque na época que aconteceu o desafeto, aconteceu para valer. O Moacir é muito... Ele, na verdade, é um cara muito bacana, muito assim... Mas a ideia de lealdade para ele... Ele é muito intenso. E é muito intensa, entendeu? Então, é evidente que não é uma coisa que eu considero tola. Eu gosto do Moacir do mesmo jeito. Amo o Moacir como um amigo fiel, legal. Mas ele não é assim, não. Ele é muito difícil. Como são os artistas. João Gilberto não era esquisito. Então, tem essas coisas com artistas como o Moacir. Ele é um grande artista, mas ele sofre muito com essa coisa de ele ser como ele é. Mas isso não mudou o sentimento teu por ele, pelo que eu noto? Não mudou o sentimento. O que acontece é que o fato de eu ficar no Rio, eu escrevi um livro, depois eu agora estou escrevendo outro, então eu sou muito de ficar recluso, você entendeu? E o Moacir, com essa coisa, ele ficou alheio. Você mesmo não ouvia falar do Moacir há anos. Agora ele voltou à tona, ele tem feito a Globo, ele vai fazer uma minissérie na Globo. Ele é muito inteligente, ele é muito talentoso. E eu fico feliz de saber isso. Entendeu? Porque ele está voltando, Moacir. Mesmo com a idade que ele possa ter, ele não é um velho, ele é um cara inteligente, atual. Sabe, ele é muito reativo, o Moacir. Expedito, e hoje você atua profissionalmente em que setor? Pois é, eu continuo com essas coisas, escrevo textos publicitários, escrevo também textos que me mandam na Globo. Eu escrevi até há pouco tempo todos os humorísticos que havia na Globo. Eu escrevi a Escolinha, escrevi o Chico Anísio Show, escrevi os Trapalhões por 30 anos. 30 anos? 30 anos. Você vai, todo Trapalhões que você rever no ar, você vai ver o meu nome lá, porque eu escrevi todos eles. Escrevi filmes para os Trapalhões. O Saltimbancos, entendeu? Então eu fui muito ligado à TV Globo. E o Moacir foi desligado da TV Globo e ele não concebia muito isso. Entendi. Ele é, como todo artista, delicado, aquilo, mas na verdade eu acho tudo tolo isso aí, porque eu gosto dele, ele gosta de mim, então só que nós tivemos essa coisa, igual essas briguinhas bobas de namorado novo, né? Eu brigo, depois amanhã eu volto. Ele é um grande amigo meu. E também acho que tem um pouco daquele contingente que parece que é da condição humana também, Expedito, parece que assim, né, você tem amigos para uma vida inteira
E uma fase que você vive essa amizade mais intensamente, depois há outras obrigações da vida, filhos, e você vai, evidentemente, indo por caminhos diferentes, mas o bem-querer é que não pode mudar, né? Não, isso não muda. Aliás, não muda. Isso aí o próprio Moacir, quando ele fala aquilo, não esqueça que ele é um artista. E todo artista sabe, tem um jeito de fingir. Todo artista tem. Então, mas eu senti verdade ali, Expeditor. Não é que ele esteja fingindo no sentido grosseiro, mas ele está falando de um jeito como se eu tivesse obrigação de ligar para ele, como se ele fosse injustiçado e está sofrendo. Não é verdade, ele sabe que eu gosto dele, senão ele não falaria aquilo. Você entendeu? Se eu fosse um inimigo, que eu não sou, ele não falaria aquilo. Então essas coisas acontecem, principalmente em cidades grandes, como em metrópoles, como Rio, São Paulo. O cara está em São Paulo, por exemplo, eu não vou a São Paulo faz 3 anos. Ele não vem para o Rio, Moacir. Então a gente também fica deslocado no sentido geográfico, entendeu? Tem essa coisa. E Matão, quanto tempo você não vem? Matão também, faz séculos que eu não vou para Matão, e agora com a pandemia piorou ainda, né? Porque fica mais difícil viajar, tudo. Então eu tenho 2 irmãs em Matão, e eu estou esperando passar essa onda da pandemia para ir para Matão. Que, aliás, as tuas irmãs que ajudaram muito a gente aqui na Família. Sim, a Terezinha e a Ziza. Maravilhosas. Elas me ligaram. Elas são muito alegres, né? Elas são muito alegres. A família Fagione é muito assim, né? E você ficou mais recluso ou sempre foi mais recluso mesmo? Eu sempre fui meio recluso. Eu tive, em Matão, eu tinha esses amigos que eu citei, que são amigos até hoje. Agora, eu não sou muito, assim, de exaltações. Eu sou recluso, escrevo textos. Por isso que sempre cara é meio recluso. Né? Por isso que você sempre se deu muito bem com produção, né? Com a produção. Sempre me dei bem com produção. Por exemplo, quando eu fazia o Fantástico, eu era diretor musical. Sei. E eu levei para lá um maestro, que hoje é o maestro do Roberto Carlos, o Eduardo Lages. Poxa. Na época ele era um pianista. Eu falei, aprende a fazer arranjo que eu quero você no Fantástico. É mesmo? Aí ele começou a fazer arranjo, e aí de repente ele ficou um super maestro, e fizemos grandes trabalhos no Fantástico. Que é evidente ninguém fica sabendo, porque não sai o nome. Mas naquela época o Fantástico tinha muito musicais. Tinha, é verdade. Aliás, todo programa sempre tinha 2 ou 3, né? Sempre Era a época que eu trabalhei lá como diretor musical. Eu me lembro muito bem disso. Essa é uma fase que era bom, porque aquilo elevava os bons valores da música brasileira e tudo, muito né? Bom. Foi essa época que começou um pequeno desafeto com o Moacir Franco, porque ele não aceitava que eu fizesse o Fantástico, o programa dele. Uma coisa tola, né? Porque não tinha nada demais, mas ele ficou grilado. Por essa bobagem que aconteceu, esse depoimento que você ouve, que ele fala isso como se fosse uma catástrofe. Aquele jeito dele. Ele é muito intenso, vamos falar o que é verdade, né, Expedito? Ele é. No show, ele é um show. Eu admiro, acho que um dos grandes showmans desse país aqui, ele no palco segura. Olha, para você segura a ter uma atenção das ideia, pessoas a cada segundo. Impressionante. ele era tão bom, Moacir, nós dávamos uma grande audiência na Globo, que quando ele sofreu o aneurisma, eu tomei o afônico, quando sofreu o aneurisma, a Globo não tinha como substituir, não tinha ninguém que era capaz de cantar, ser ator e ser humorista ao mesmo tempo. Ele era. Aí teve que parar, porque não tinha outro. Ele é completo. Ele é completo. Ele é completo. Ele é um grande ator, um grande cantor e um grande amigo. Só que ele é do tipo diferente de mim. Aqui eu tô, enquanto você fala com a gente, Expedito, nós estamos mostrando, aliás, a imagem, porque nós estamos num programa de TV, de rádio e de internet ao mesmo tempo, né? Então, na parte de imagens, que no caso é a TV e aí o Facebook e o YouTube, nós estamos cobrindo a sua imagem com uma foto sua
e de sua filha. É uma foto muito bonita, por sinal. E aí, olhando bem a sua fisionomia, várias pessoas me disseram aqui, ele não é estranho. Que coisa interessante. As pessoas, eu mesmo também olho e falei, mas interessante, o Expedito não me é estranho, essa fisionomia não me é estranha. É possível que tenha algum parente meu aí que fique meio parecido, né? Porque tem muito tempo que eu não vou para Matão. Interessante que... Agora, fala em música, você sempre foi dado a música de qualidade, a música com aquele senso crítico de uma execução bem feita. Eu viajei para a Europa, eu sempre fui meio ligado à bossa nova. Uhum. Que foi um grande momento da música, né? Foi um grande. Eu tenho muita música gravada. Eu tenho música gravada com a Maísa, com o próprio Moacir Franco. Tenho música gravada com Nelson Gonçalves. Eu tenho música gravada com Charles Aznavour, com muita gente. Charles Aznavour? Tenho muita música gravada. Poxa. Nessa época eu viajava. Uhum. Que foi um grande nome da música francesa, entre elas La Bohème e tantas outras canções, né? Imortais aí. É verdade. Chi, La Bohème, são músicas francesas. Inclusive eu fiz coisas, por exemplo, no Fantástico, que ficaram assim, com uma repercussão mundial. Por exemplo, se você procurar na internet Águas de Março, com Tom Jobim, Elis Regina e Tom Jobim cantando com flauta, fui eu que fiz aquele musical. É um dos mais tocados no mundo, porque o Tom Jobim e a Elis, assim, arrebentam naquele musical. Se você procurar, é muito bonito. Olha aí, fica a dica aí para quem quiser fazer uma música aí pelo Águas de Março com Tom Jobim com flauta. E assim foi, quer dizer, eu passei por essa coisa toda. Escrevi programas para o Chico Anísio, para todo mundo. E aí, uma época boa. Um cara com essa escola toda, com essa vivência toda, com esse jeito criterioso todo de produzir, sobretudo na área de musicais, quando vê esses repertórios atuais aí, isso te frustra? Bom, eu acho o seguinte, evidente que o que me sensibilizava não vai sensibilizar o pessoal de sertanejo, por exemplo, que eu particularmente não gosto. Mas eu acho que tem que existir, porque existem mais pessoas que gostam e são felizes com essas músicas do que eu, que sou muito ligado a Tom Jobim, Chet Baker, jazz. Eu tenho um outro gosto musical. Mas eu não sou a favor de que proíbam músicas que eu não gosto. Eu acho que tem gente que gosta disso e outro que gosta daquilo. Até porque como é que a gente aprimora o nosso gosto? É preciso conhecer um pouco de tudo, né? Para depois a gente dizer, bom, agora eu escolhi o melhor entre tantas alternativas, né? Sem conhecer o bom e o ruim, a gente não vai escolher o que é bom, né? Não, você tem que ter opções. Pensando assim, você, mais uma vez, tem grande sabedoria na resposta aí à pergunta. Expedito, e, assim, eu notei aqui que muita gente se emocionou vendo, ainda que você diga que ele foi meio dramático e tal, o Moacir, mas isso tocou profundamente aqui grandes amigos seus que falaram, quando é que o Expedito Fagione vai voltar em Matão? Já entendi que você espera que a situação se restabeleça, né? Não depende só de você, mas pela tua vontade, restabelecidas as condições seguras aí de pandemia e tudo, você voltaria aqui para Matão para rever esses amigos? Não, eu vou voltar para Matão. Eu vou rever meus amigos, eu vou rever até você aí para assinar. Poxa, vai ser um grande prazer, Expedito, recebê-lo aqui. Já é uma honra estar entrevistando, né? Mas imagina você no estúdio com a gente aqui, contando essas histórias todas. Muita coisa interessante. Você tem uma história muito rica, Expedito. E é um grande orgulho para Matão ter alguém tão notável, né? E destacado. É mais um matonense, só que nesta área aí... que enche a gente de orgulho aqui, Expedito. Né? Mas tem muito matonense bom.
Tem. Muito matonense bom. Em outros setores e tudo, em outros né? setores. Cada um na sua área. E Matão é uma cidade que eu admiro muito, no sentido de que ela, não sei se tem 30 mil habitantes, mas ela parece uma metrópole, ela tem de tudo um pouco. Ela não é uma cidade como o interior do Rio. Por exemplo, Nova Iguaçu, que é interior do Rio, não tem nada, rapaz, não tem nenhuma indústria, não tem nada, é uma cidade nada com nada. Matão não, Matão tem indústria, Matão tem a rádio excelente, que é essa tua, Matão tem 2 jornais, se não me engano. Até uma vez eu dei uma entrevista para um deles. Então, eu admiro, eu não só amo que é a minha cidade, mas admiro muito o que os matonenses fizeram e fazem. Expedito, finalmente tem aqui o Bandelli, quem levantou uma questão aqui, que também foi dita pelo próprio Moacir. Essa música é sua, Imigrantes, qual é a história dela? Veja, Imigrante é uma música que eu fiz dedicada a meu avô. Eu fui criado, eu tenho 3 irmãos, e eu sou o mais novo. Quer dizer, quando eu nasci, meu pai tinha 40 e tantos anos, e eu fui criado mais pelo meu avô. Não criado, quer dizer, eu gostava muito desse meu avô. Entendeu? Porque, naturalmente, ele já devia estar bem velhinho, né? E então ele contava histórias, falava comigo, às vezes em italiano, e eu fiquei com um afeto dentro de criança, né? Aí eu aproveitei, como eu estava gravando composições minhas, gravei, aliás, o Moacir gravou, uma música que eu escrevi para esse velho, chamada Imigrante, que era um velho que me falava do vinho que ele tomava, como era a Itália. E isso daí, o Moacir, que é todo sensível, poético, ele relevou no depoimento dele. Você entendeu? Mas essa música, se você ouvir na voz do Moacir, ela realmente dá um sentimento de alguém que guardou alguma coisa desses caras que imigraram para o Brasil e devem ter sofrido muito. Nossa, eu imagino. É verdade você imagino. deixar sua terra natal. Já pensou, gente? 40 dias no navio. Nada mais que isso. Sem... Uma musiquinha. É a musiquinha, mas eles reconhecem como uma bela de uma obra, viu, Expedito? Não é bem assim. A Lúcia Cavicchione aqui está te mandando um grande abraço, está dizendo, olha, essa entrevista está muito legal. E assim a gente vai ter, seguramente... A Lúcia é minha grande amiga. A Lúcia, nós éramos pequenos, nós éramos crianças, e o meu pai era amigo do pai dela, e ela era uma grande amiga minha, e é uma grande amiga. Eu não vejo há séculos. Mas ela pode mandar um beijo também para ela. Certamente que ela já está recebendo agora, porque está acompanhando a gente aqui. Poxa vida, em primeiro lugar, a nossa satisfação em reencontrá-lo, não só em função do pedido do Moacir Franco, mas também porque depois nós vimos que esse é o mesmo desejo de muita gente aqui. Eu gostaria muito que na ocasião em que você vier aqui para Matão, de recebê-lo aqui no estúdio. Quem sabe aí já vai ser possível receber os seus melhores amigos aqui também. E a gente fazer um programa inteiro, todo dedicado ao reencontro e à saudade. Vamos fazer. Eu tenho muita coisa curiosa para dizer a vocês sobre a particularidade desses grandes artistas que eu trabalhei. Então eu tenho curiosidades. Quer dizer, eu vou levar discos do Charles Aznavour, coisas que eu fiz assim que são curiosas, né? Poxa, vai ser um grande momento e um grande prazer. Olha, a sua gentileza em nos atender, a sua boa vontade, inclusive, em manifestar-se aqui dos seus sentimentos, manifestar a sua saudade, isso me encheu de satisfação e honra. Ora, estou sempre às ordens. Você só desculpa de eu estar afônico, mas quando eu estiver em Matão eu vou estar com a voz boa. Se Deus quiser. E não vai demorar muito não, viu, legal. Expedito? Um grande abraço, Deus o acompanhe sempre. Um abraço. E um grande abraço. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Eu estou sempre às ordens. Grande abraço.